Dá para a gente começar? Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, quem está por aqui. Boa tarde, quem está no Brasil. Vou começar, então, apresentando... deixa eu só explicar aqui que o doutor Arismar, eu vou fazer a apresentação dele, mas ele talvez não consiga estar aqui com a gente, porque ele teve que ir para o hospital substituir um colega de trabalho que está com Covid. Então, talvez só fique a Márcia e talvez ele entre mais para o final, tá? Então, o Arismar, ele é médico radiologista, diretor fundador do Centro Materno Infantil de Brasília, CEMIB, colaborador do Departamento de Família e colaborador do Núcleo de Saúde Mental da AME Brasil. Atua no Núcleo de Coordenação do projeto Prefiro Viver, Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, pela FEB AME Brasil. Palestrante e instrutor do Núcleo de Obras Básicas, Livro dos Médios, da Federação Espírita Brasileira, um dos coordenadores do Estudo das Obras de André Luiz, na Federação Espírita Brasileira, presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, AME Planalto. E a Márcia, ela é médica pediatra, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e especialista em gastropediatria pela Universidade de Campinas. Sócia proprietária do Centro Materno Infantil de Brasília, trabalhadora e palestrante da Federação Espírita Brasileira, onde é instrutora do estudo do Livro dos Médiuns, no estudo das obras básicas. Coordenadora adjunta do levantamento estatístico do projeto da mediunidade na infância, na Federação Espírita Brasileira, coordenadora do estudo das obras de André Luiz na Federação Espírita Brasileira, membro do Departamento de Família da AME Brasil e vice-presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, Brasília DF. Eles vão conversar com a gente hoje sobre o impacto das emoções no corpo físico e no espírito. E a gente vai conversar, então, durante aproximadamente 45 minutos, depois a gente vai abrir para 15 minutinhos de perguntas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma prece agora, possamos todos fechar os olhos e manter os microfones desligados, tá? Até o instante das perguntas. Querido Mestre Jesus, queridos mentores, todos os trabalhadores da Seara do Cristo, agradecemos por estarmos aqui nesse sábado, nesse final de semana de Páscoa, onde poderemos ouvir as palavras da nossa irmã Márcia, à luz da doutrina espírita, trazendo consolo, trazendo reflexões às nossas vidas, ao nosso espírito. Que os benfeitores sejam preparando cada um de nós para cada palavra, para cada troca que teremos nessa manhã. Agradecemos sempre a oportunidade que tem nos sido dada. Seja conosco, graças a Deus. Márcia, querida, voz toda sua. Vou colocar o meu microfone no mute. Tá bom. Obrigada, amigos. Obrigada, Rafaela, pelo convite, né? Toda vez que a Rafaela convida, a gente não titubeia, a gente já aceita para não ter erro, né, Rafaela? E é muito gratificante a gente estar aqui com vocês, discutindo um tema extremamente interessante, né? Se vocês se lembram, no ano passado, como a Rafaela bem lembrou há pouco, nós iniciamos esse período de palestras online aqui no Allan Kardec, né? Justamente nesse momento de início da pandemia na época, né? E hoje nós já estamos com um ano de pandemia, estamos aí com as suas variantes, as suas repercussões espalhadas por todo o globo, e realmente a gente verifica, né, o quanto que tudo isso impacta em nós, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos amigos, nos nossos familiares, na nossa família, né? Tanto que isso impacta de uma forma extremamente importante, né? Muitos são impactados, e a grande maioria, pela visão, muitas vezes, materialista que se tem da vida, né? Onde a vida está limitada entre o nascimento
e o desencarne. Uma grande população do globo não consegue ainda visualizar nossa vida. Então, é a vida no plano material e a vida no plano espiritual, né? E a gente já pratica essa vivência no nosso dia a dia. Quando nós dormimos, quando nós descansamos o nosso corpo físico, nós estamos em plena atividade na vida do plano espiritual, né? Uns têm lembrança, outros não. A maioria tem a impressão através dos sonhos, né, que participou de um momento diferente, e às vezes é atribuído, muitas vezes, à criação mental durante o sono, né? E realmente, o nosso corpo físico, ele acaba recebendo esses impactos, sejam das emoções enquanto encarnados, sejam das emoções enquanto estamos em desdobramento, nessa vida de relação, né, interpessoal, no plano espiritual, durante o nosso desdobramento, do nosso sono. Então, isso vem trazendo, muitas vezes, esses impactos que realmente vão determinar, às vezes, um dia, né? Muitas vezes a gente sonha com determinadas situações que quando acordamos, estamos muito bem, obrigado. Muitas vezes a gente já acorda com aquela sensação angustiante, que a gente não sabe de onde saiu aquilo, e a gente sabe, nós, enquanto estudiosos da doutrina, sabemos que realmente isso provém de uma grande alteração ou dessa vivência nos dois planos. Mas para a gente poder falar de emoções, nós precisamos relembrar um pouquinho a questão da saúde mental, né? Saúde mental não necessariamente significa saúde do corpo físico, né? Saúde, como Emmanuel já nos descreve, é o completo bem-estar, né? É a harmonia da alma, né? Então, quando nós falamos em completa harmonia da alma, nós estamos colocando os dois planos no mesmo patamar, o plano físico, o plano espiritual, mas também trazendo aquilo que nós vivenciamos como um processo evolutivo desse espírito nessa sua caminhada através das jornadas reencarnatórias. Porém, quando nós falamos em saúde no plano físico, nós estamos falando de um completo bem-estar biopsíquico social. Atualmente, eles agregaram a palavra ecológico e muitos ainda, principalmente da área de saúde mental, também colocam a questão espiritual, mas não no sentido espírita, como nós entendemos, mas dessa transcendência do nosso corpo físico. E principalmente quando nós temos uma alma, né, movimentando essas questões internas das emoções e dos sentimentos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece alguns critérios para a gente poder pensar acerca dessa questão da saúde mental. Então, a criatura precisa de ter pelo menos 5 tipos de atitudes positivas para ela poder se situar dentro de uma saúde mental adequada. Então, ela precisa ter em vários níveis, aí vai depender de como cada um encara, né? O crescimento, o desenvolvimento e a autorrealização. Além disso, a Organização Mundial de Saúde também coloca como uma atitude positiva quando a pessoa consegue se integrar e ter uma resposta emocional adequada frente a tantas dificuldades que às vezes tem perpassado pela criatura ao longo da sua vida. Além disso, ela precisa ter também uma boa autonomia, uma boa autodeterminação, ou seja, ela consegue se movimentar de uma forma adequada entre situações problemáticas e ela tem que ter uma determinação de atingir determinadas metas que ela acaba se estipulando na vida, né? Ela precisa ter uma percepção apurada da realidade, né? Ou seja, ela consegue se situar o que está acontecendo à sua volta e como ela se mobiliza para poder fazer essa transposição e conseguir superar as dificuldades. E ela precisa ter um domínio ambiental e uma competência social, ou seja, a pessoa precisa conseguir se relacionar bem com as pessoas, né?
Quando eu não tenho, nesse quesito, pelo menos 3 dessas atitudes positivas que a gente colocou aqui, e existe, então, um critério de adoecimento psíquico, dentro das suas várias nuances, passando pela um transtorno de ansiedade global, pelo quadro depressivo, né? Passando também, muitas vezes, pela doença, pelo transtorno afetivo bipolar, pelas esquizofrenias, as drogadições e todas os adictos, né, que a pessoa vai vivenciar, seja dentro de atividades lícitas, seja dentro também de atividades ilícitas, né? E pensando um pouquinho nisso, pessoal, do ponto de vista espírita, nós vamos ver que esses adoecimentos psíquicos são adoecimentos da alma, são transtornos que o espírito tem em si, internamente, ou que ele carrega nas suas várias vidas sequenciadas, né, em que ele não consegue se adequar, ou ele possui dentro de si algumas dificuldades que ele não consegue superar, como a culpa, como o remorso, né? Para dar um exemplo assim mais palpável, mas são transtornos da alma, né? E geralmente esses transtornos, por serem em primeira linha espirituais, eles vão perpassar o campo imaterial do perispírito, né? E vai se expressar no corpo físico. E isso vai levar a ter várias alterações dos seus neurotransmissores cerebrais, principalmente aqueles que estão vinculados com as questões dos transtornos de ansiedade, os quadros depressivos, que é a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores que o nosso sistema nervoso tem e quando eles estão equilibrados, eles vão nos ditar um grau de normalidade satisfatória para que a criatura vivencie a sua realidade dentro de uma constância, né, de ações. E uma outra coisa que a gente sempre precisa lembrar é que a medicina tradicional, ela não reconhece a doença espiritual, como nós entendemos, os quadros obsessivos, né? Como a doutrina espírita coloca, não entende isso como causa de doença do corpo físico, né? Apesar de que alguns núcleos mais avançados da psiquiatria vão trazer para a gente que vários estados emocionais que provêm de várias criaturas perturbadas emocionalmente vão desencadear as famosas doenças psicossomáticas, né? E dentro da área médica, nós temos uma palavrinha muito grande para traduzir isso, mas que ela informa exatamente a função dela, que é a psico, neuro, endócrino, imunologia. O que quer dizer uma palavra tão enorme dessa? Então, a medicina já vem mostrando, através dos estudos, de que o nosso quadro psíquico interfere no nosso corpo diretamente, seja através do sistema neurológico, do sistema endocrinológico, as nossas glândulas, e também o nosso sistema imunológico, né? Por isso que quando a gente conversa com muitas pessoas que geralmente elas têm quadros depressivos ou quadros de ansiedade, geralmente elas estão muito ligadas com algumas doenças físicas mais comumente relacionadas, né? Lá em instruções psicofônicas, né? Nós temos lá o texto sobre a alergia, que vai falar que, na realidade, muitos quadros alérgicos, eles têm a ver com o grau de distúrbios emocionais das criaturas, que são espíritos extremamente ou muitas vezes vinculados com as suas ansiedades internas, né, que elas não conseguem discipliná-las. E isso é importante porque nós vamos ver que no globo terrestre, ou seja, nessa nossa casa planetária, nós vamos ter
pelo menos atualmente 450 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. Muitas desses transtornos acontecem principalmente nas comunidades mais pobres, com pouco acesso à educação formal, e eles apresentam exatamente o maior risco pelos esses quadros de ansiedade muito intensos, pela própria vivência que eles estão passando, né, por grandes dificuldades de extrema pobreza ou de inserção social. Atualmente, a gente sabe que as redes sociais também têm um papel fundamental nisso, né? Porque muitas vezes você só vê as pessoas publicando pessoas que estão sempre em estado aparente de alegria, de satisfação, parece que a vida delas é sempre muito maravilhosa, nada de ruim acontece, né? E é muito bom, o Rossandro e o Alberto Almeida, eles têm uma colocação que eu gosto muito. Ninguém vai publicar levantar de cara ruim, levantar de mau humor, brigando com fulano, brigando com ciclano, pensando mal de fulano ou beltrano. A gente só publica coisas boas, né? Mostrando, principalmente pelos selfies, que você está sempre de bem com a vida. E a gente sabe que nem isso, nem sempre assim acontece, porque muitas pessoas que atentam contra a própria vida, recentemente, né, em 2, 3 dias atrás, estavam publicando nas redes sociais os seus selfies extremamente satisfeitos, e na realidade ali é um pano de fundo de que a satisfação realmente não existia, né? E nós vamos ver também, meus amigos, pensando nesses transtornos que vão afetar o nosso corpo físico, né? O principal detectado em toda a população mundial é a depressão, né? Seguido então pelos transtornos de ansiedade e dos transtornos afetivos bipolares, né? Dentro de todo o globo, a gente vai ver que as mulheres também são muito mais afetadas do que os homens, né? E geralmente isso tudo começa quando nós estamos pensando na estatística, tudo isso começa por volta dos 14 anos, mas nós não podemos nos lembrar que muitas crianças já estão vivenciando essas situações dos transtornos depressivos já em tenra idade, já nos falando, nós que estamos afeitos ao estudo da doutrina espírita, que realmente é uma doença do espírito, porque o número de transtornos mentais na parte infantil, realmente, na população infantil, realmente tem sido um escalonamento muito grande, como o próprio Kardec já havia nos falado em obras póstumas, né? Naquele capítulo da regeneração da humanidade, que muitas crianças estariam em um momento aí oportuno, e que nós já chegamos neste momento em que elas também atentariam contra as suas próprias vidas pelos quadros de depressão. E realmente a gente que trabalha na área de família da AME Brasil, mas também trabalhamos no consultório com as famílias, o quanto que esse momento pandêmico trouxe para as nossas crianças um grande percentual de transtornos de ansiedade e de transtornos depressivos. O ano passado mesmo, nós encaminhamos 3 crianças, né, na faixa etária de 6, 8 e 9 anos, com quadros de ansiedade tão intensos que elas surtaram dentro de casa. E nós tivemos que realmente encaminhar para o psiquiatra fazer o seu tratamento, né, o seu diagnóstico, tratamento e as psicoterapias dentro de casa, então, dentro com os psicoterapeutas. Então, muitas vezes na forma online, mas aqui em Brasília, para a área de saúde, a gente já teve muitos consultórios que já estavam abertos desde o ano passado, e realmente os nossos colegas da psiquiatria e da psicologia, eles estão tendo muito trabalho nessa época pandêmica, né? E daí, quando a gente pensa nesses quesitos, nós estamos lembrando desses sofrimentos da alma, né? Nós estamos lembrando que, na realidade, é um ser espiritual adoecido.
né? É um ser espiritual que vai trazendo as suas questões, principalmente no sentido de que precisa ser trabalhado. E a doutrina espírita nos fornece um patamar muito grande, não só de conteúdo que vai nos orientar no esclarecimento, tanto é o que o livro dos Espíritos, aquele número grande de questões, né, que vão nos trazer, dissecando cada momento, cada estrutura que Kardec foi trazendo, desde a primeira parte até a última parte do livro dos Espíritos, vem nos trazendo informações para que nós possamos antenar em estudo, mas principalmente no esclarecimento, para nos tornarmos e tentarmos vivenciar uma calma, uma serenidade de que o espírito adoecido precisa de um tratamento muito específico, enquanto que o ser humano, ou seja, o espírito reencarnado, vivendo a sua vida material, quando do aporte destas questões que o Pentateuco nos traz, e todas as obras básicas nos trazem, vão nos trazer serenidade por entendermos que o corpo pode perecer, mas o espírito não. Ele perpassa no momento que ele foi criado até a eternidade, vários graus de aprendizado. Muitas vezes a gente erra nas escolhas que nós fazemos frente a esses aprendizados e temos sempre uma oportunidade de estarmos vivenciando novamente aquela situação e a partir de um determinado momento avançarmos. Então, quando nós pensamos nessa questão dos transtornos das emoções, nós vamos ver que o campo espiritual é que vai trazer para a criatura, na sua vivência atual, todos esses sentimentos, todas essas percepções das nossas vivências nas relações com aqueles que nos cercam, né? E quando nós pensamos nisso, nós precisamos lembrar que tudo nesta vida é aprendizado. Tudo nessa vida faz parte de um objetivo maior. Principalmente por quê? Porque são nas dificuldades, nos momentos de dificuldades da humanidade, é que ela costuma dar um salto, né? Principalmente os saltos tecnológicos. Então, nós vamos ver aí, neste momento atual que nós estamos vivenciando, que o setor de microbiológicos conseguiu e tem conseguido estabelecer a nossa profilaxia, né, frente à pandemia, através das vacinas, momentos específicos de avanço tecnológico e colocado isso em prática rapidamente. Quando nós olhamos para trás, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, também teve um impacto tecnológico muito grande, em que a humanidade, coisas que não estavam desenvolvidas, passaram a ser desenvolvidas, apesar da tragédia da guerra no quesito espiritual. Mas nós temos que ter esses dois olhares, né? Porque nós somos um todo, um ser espiritual ambientado numa vida material. E quando nós observamos isso, nós vamos vendo que esbarramos muitas vezes nas chagas da humanidade, que são o orgulho, o egoísmo, mas que nós conseguimos administrar isso dentro de nós através da nossa autopercepção. Então, quando nós observamos, né, todo dia a gente levanta, antes de sair, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o espelho, né? Quando a gente vai fazer a nossa higiene pessoal. Mas quando nós olhamos para o espelho, será que nós reconhecemos a individualidade que está ali refletida? Ou será que nós observamos apenas a Márcia, apenas o Tiago, apenas a Rafaela, apenas o Arnaldo? Será que a gente consegue observar
todas as personalidades que nós vivenciamos ao longo das nossas encarnações, tão bem traduzidas naquela cura do endemoniado, quando Jesus foi curá-lo, né? Que ele se diz que ele era uma legião. E na realidade, todos nós temos as nossas legiões internas. Cada vivência que nós temos tido nessas várias reencarnações sucessivas, nós temos uma personalidade que, naquele momento, ela está experimentando situações e, consequentemente, ao experimentar as situações, ela está aprendendo a lidar com o diferente, né? Então, quando nós observamos isso, nós conseguimos fazer um trabalho que a própria Joana de Ângeles e o Emmanuel vêm nos convocando diariamente. Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está olhando por via espelho? Quem é aquela imagem que está refletida ali? Como é que eu estou ambientando comigo mesmo nessa experiência atual? Como é que eu consigo visualizar se eu estou indo por um caminho adequado ou se eu estou ainda equivocada nas minhas atitudes e nas minhas escolhas? Como é que eu consigo observar em mim situações que precisam ser melhoradas? Ou se eu não observo, acho que eu sou daquele jeito e assim eu continuarei, né? Uma grande parcela da população, meus amigos, não tem a mínima noção desses questionamentos que nós estamos levantando. Porque muitos acordam de dia, vivem automaticamente, e no modo do piloto automático, ao longo do dia, vão dormir, levantam no dia seguinte, sem nenhum questionamento a ser feito, a não ser quando eles se encontram numa encruzilhada, principalmente quando se defrontam com as doenças psicossomáticas ou quando se defrontam com seus transtornos mentais, quando começam a observar que estão necessitados de ajuda, né? Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos nos lembrar do quanto que a doutrina espírita tem nos oferecido substratos para que nós possamos enfrentar todas essas dificuldades e que possamos enfrentar todas essas visualizações novas que estamos tendo de nós mesmos e como nós podemos reverberar e repercutir isso na nossa vida comum, no nosso dia a dia, né? O livro do Manuel Filomeno de Miranda, Os Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, vem nos trazer várias histórias que são prova real de que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia um drama incomum acerca dessas dificuldades internas, né? Principalmente quando ele defronta, nos vários casos relatados por ele mesmo, junto à equipe que com ele estuda esses transtornos psiquiátricos e principalmente as questões obsessivas, o quanto o ser humano ainda é lábil na sua autopercepção e no seu autoconhecimento. Quando nós estamos de frente à percepção de quem somos nós nos fortalecemos porque nós sabemos aonde está aquilo que precisa ser melhorado e aonde está aquilo que nós nem sabemos que que existem dentro de nós, mas que ao fazer essa visualização além da matéria e olhando para a nossa parte psíquica, nós conseguimos observar o quanto de orgulho reside em nós, o quanto de vaidade reside em nós, o quanto de altruísmo reside em nós, o quanto de culpa carregamos, o quanto de desvio do foco nós temos, o quanto estamos distraídos pelas redes sociais, o quanto nós estamos distraídos na materialidade, o quanto nós estamos perdidos, observando que o que existe é o que nós vivenciamos, a dor do outro não nos afeta. Então,
quando observamos essa fala de Manuel Filomeno de Miranda neste livro, nós vamos ver o quanto nós ainda somos miúdos frente a essa carga emocional que está vivenciada por todo o globo e que nós ainda não conseguimos nem mesmo observar em nós o que nós podemos modificar em nós para poder ajudar o nosso irmão que divide conosco esta caminhada. E na casa espírita não é diferente, porque na casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, lá no presencial, já era um monte de gente, inúmeras pessoas que procuravam a casa espírita por conta das suas dores internas, né? Como a culpa, o medo, a insegurança, a tristeza excessiva, as angústias, esses quadros melancólicos, os quadros depressivos, as fobias, os pânicos, as crises de ansiedade, os processos obsessivos por si só, ostensivos muitas vezes, o quanto isso povoava o atendimento fraterno, né? O atendimento espiritual no modo presencial. Agora a gente olha nessa pandemia, em que todos estamos recolhidos da sociedade, isolados muitas vezes, o quanto que isso não multiplicou, o quanto que isso não quadruplicou, e o quanto que nós temos sido convocados pelos atendimentos online ou pelas pedidos de vibrações, de irradiação para todos aqueles que frequentam as nossas casas espíritas, quanto que isso não impacta de uma forma expressiva toda a psicosfera do planeta. E daí, como nós podemos ajudar? Como nós, trabalhadores da doutrina, podemos ajudar essas criaturas? Como é que nós podemos lançar mão de subsídios para podermos ajudar da melhor maneira possível aqueles que sofrem? Mas não podemos lembrar, não podemos nos esquecer que devemos lembrar daquele que cuida daquele que sofre. Muitos de nós, no atendimento espiritual, no atendimento fraterno, justamente por chegar até nós, esses pedidos de socorro, o quanto que isso não tem afetado e impactado na nossa vida pessoal. O quanto que isso não tem afetado no nosso modo de viver a vida. O quanto que nós não temos também mudado internamente com aqueles que convivem conosco. Então, em medicina, principalmente na geriatria, nós temos um adoecimento psíquico chamado síndrome do cuidador. Ou seja, aquela pessoa que cuida de pessoas que têm doenças crônicas, ela precisa cuidar de si, para ela também não se sentir adoecida, principalmente pelos quadros de ansiedade, em ter a dificuldade de ajudar plenamente aquele que está sob a sua tutela. Na casa espírita não é diferente. O quanto que nós precisamos também nos preservarmos das dores do mundo, porque as dores que estão aí são dores escolhidas por nós mesmos. Ninguém sofreu por nós. Ninguém fez escolhas errôneas por nós. A humanidade, no momento, tem coletado, não só frente à pandemia, mas por todos esses desregramentos que nós temos visto ao longo do tempo, mas que culminou agora com a pandemia do Covid, o quanto que nós temos coletado situações que nós mesmos, conscientes ou inconscientes, direta ou indiretamente, participamos das suas escolhas. Então, quando nós observamos isso de uma maneira muito clara, nós paramos e pensamos: bom, para eu ajudar o próximo, eu preciso ter o sustentáculo em mim.
Mas para ter o sustentáculo em mim, eu preciso do meu enfrentamento pessoal. Para que eu possa ter o enfrentamento pessoal, nós vamos lembrar de uma palavrinha muito importante que está no vocabulário de André Luiz, está no vocabulário de Joana de Ângeles, está no vocabulário de Emmanuel, está no vocabulário de Manuel Filomeno de Miranda, mas antes disso tudo, está no vocabulário de Allan Kardec, chamado autoconhecimento. Autoconhecimento promove em nós a capacidade de enfrentarmos melhor as situações que estão aí batendo a nossa porta. Quando nós sabemos quem somos, e a gente não precisa nem querer fazer regressão de vida passada, a gente precisa saber exatamente o que nós estamos vivenciando agora, nós temos uma noção exata de tudo aquilo que veio vindo ao longo das nossas existências. Então, quando nós observamos e enfrentamos quem somos, nós nos fortalecemos, porque nós temos uma receitinha básica que vai nos ajudar a poder enfrentar todas essas situações, chamada Evangelho de Jesus. Este Evangelho que nós espíritas ainda temos dificuldades de ler. A gente conhece o Evangelho, muitos de nós conhecemos o Evangelho apenas pelo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quantos de nós pegamos realmente o texto bíblico e lemos tudo que Jesus trouxe para nós? Porque ali estão as receitinhas do autoconhecimento, a receita do auto-perdão quando nós nos equivocamos. Ali está a receita para que nós possamos resolver os nossos conflitos internos, nos despojando gradualmente, não é de uma hora para outra, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Nós conseguimos, pelo Evangelho, diminuir o medo do enfrentamento pessoal. Aí nós temos na figura de Paulo e na figura de Maria de Magdala, mudanças rápidas, porém muito assertivas naquilo que realmente eles viam até então e passaram a apresentar mediante a introspecção da verdade do Evangelho nas suas vidas e ter um final diferente, como já nos falava Chico Xavier. O Evangelho também nos ajuda a diminuir a resistência que nós temos de escutar as nossas próprias dores e enfrentar os nossos próprios medos. E, consequentemente, quando tudo isso visualizado, tudo isso trabalhado, que também não se trabalha do nada, isso é uma caminhada gradativa e escalonada, nós conseguimos ajudar o outro. Nós conseguimos melhorar as nossas visualizações, as nossas interpretações, os nossos julgamentos e, consequentemente, acolher aquele que precisa. E como que no momento pandêmico nós podemos fazer isso? Através da prece, através da irradiação, através do pensamento elevado, através da nossa disponibilidade de poder escutar o outro sem falar demais, porque nós espíritas temos mania de falar demais, nós pouco sabemos escutar, e buscar no exercício da casa espírita aquilo, mesmo com a casa espírita fechada, aquilo que de melhor nós podemos melhorar a psicosfera do planeta. É falando do Evangelho de Jesus. Meus amigos, é a melhor receita que já está há 2000 anos. Não se encontra em farmácia, não se toma na forma de vacina, não se toma na forma de injeção intramuscular ou endovenoso, não precisa internar. Ele está disponível aonde quer que nós estejamos.
tanto para o nosso entendimento, quanto para que nós possamos levar aquele que nos escuta. Então, momentos como este que nós estamos tendo aqui a oportunidade de conversarmos, ele pode ser muito replicado, porque quando alguém for falar ou for procurar um vídeo sobre as emoções, ele pode nos descobrir aqui conversando sobre isso. E ele pode parar e pensar, porque se tem uma coisa boa que a doutrina espírita faz de uma forma muito explícita, é colocar a pulga atrás da orelha de quem está, pelo menos, escutando uma palestra pública. A pergunta que a pessoa se faz é: será que tudo isso é verdade? Será que isso realmente muda a vida da gente? Será que eu sou um espírito imortal? Será que a minha filiação divina ela é real? Será que existe vida depois da vida material? Será que a gente consegue encontrar com os nossos entes queridos que nos sucederam no grande retorno para casa? Gente, isso é uma benesse de tal monta que isso fortalece a pessoa que está buscando por essas verdades. Fortalece o seu sistema imunológico, fortalece o seu sistema endócrino, fortalece o seu sistema nervoso central e amplifica a sua capacidade psíquica, porque passa a ter um entendimento maior e mais globalizado da vida, né? Globalizado no sentido do que a nossa humanidade, que nós chamamos de casa planetária, ela comporta a humanidade terrena encarnada e a humanidade terrena desencarnada. Olha que bênção, olha que maravilha da gente ter este sustentáculo, essa certeza. E isso tem um impacto direto nas nossas emoções, no nosso sentimento. Quando nós percebemos tudo isso, nós conseguimos, meus amigos, estarmos de frente conosco e, consequentemente, visualizarmos, mentalizarmos uma psicosfera muito melhor neste momento atual. Então, a casa espírita, ela é um ponto de apoio da espiritualidade no nosso plano terrestre. Esteja ela no modo online, esteja ela no modo presencial, mas ela é aquela flâmula, como tem aqui na FEB, né? Para aqueles que têm o poder de visualizar o plano espiritual, existe uma flâmula, Deus, Cristo, Caridade, sobre o prédio da unificação da FEB, né? E tudo aquilo ali envolve. Vocês, quando vierem ao Brasil, não deixem de vir a Brasília, conhecer a FEB, porque lá é como se a gente estivesse num cantinho de nosso lar. Todas aquelas maravilhas que a gente vê na coleção André Luiz, a gente consegue sentir lá. Mas a gente pode levar isso para a nossa vida. Exatamente, Rafaela. Se é maravilhoso mesmo. Então, assim, a gente consegue levar isso para a nossa vida, meus amigos, e conseguimos ajudar aqueles que estão enfrentando com tantas dificuldades, com tanta insegurança esse momento atual. Não estou falando do momento pandêmico só, porque antes da pandemia tudo isso já existia, mas estou falando principalmente do momento que o ser humano tem vivenciado nesses últimos séculos, né? De tanta dificuldade do entendimento da vida maior. Né? Somos todos criaturas, filhas de um mesmo pai, então somos todos irmãos. Se a nossa casa é em Vancouver, se é em Brasília, se é em São Paulo, se é em qualquer lugar, nós somos filhos da mesma família, somos irmãos. Então, para isso, nós podemos ajudar neste enfrentamento através do domínio das nossas emoções. E o que domina a nossa emoção? A certeza através do conhecimento que a doutrina nos traz, do esclarecimento que a doutrina nos proporciona e do consolo que ela nos dá no sentido do entendimento.
Então, meus amigos, é maravilhoso. É um tema, viu, gente, para a gente conversar assim, 2 dias, 2 semanas. Quem está conosco no André Luiz, né, Tiago e Rafaela, sabe de que esses temas são palpitantes, né? E a gente sempre tem a oportunidade de estar por lá. Mas a gente tem um momento definido aqui, mas que a gente possa, então, debater um pouquinho sobre essas questões no sentido de que o aprendizado é sempre para todos, né? Principalmente para a gente que está falando, né? A gente é a única pessoa que não pode levantar e fazer outra coisa enquanto estamos conversando aqui. Mas realmente é uma troca bem legal que a gente pode fazer agora daqui para frente. Eu sigo à disposição. Ô, Márcia, obrigada. Realmente a gente queria continuar escutando 2, 3 dias, 4 dias. Realmente traz um consolo e muitas reflexões. Obrigada mais uma vez, a gente agradece imensamente. E a gente queria agora abrir para perguntas. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio e perguntar diretamente a Márcia, tá? Às vezes não é nem pergunta, né, Rafaela? É só uma reflexão, né? Às vezes quer compartilhar uma reflexão. Ô, Márcia, eu quero. Deixa eu abrir a câmera aqui. Ótimo. Você estava... Eu chamo Thiago. Você estava falando e que veio na minha cabeça é que a encarnação, ela é um dos tratamentos que todos nós estamos recebendo aqui como encarnado, e é um tratamento que todos nós pedimos, às vezes imploramos por estar aqui, e que a pandemia, como você disse, ela só foi a catalisar esse processo de tratamento que todos nós estamos sofrendo, para acelerar o nosso entendimento de nós mesmos. E muitas vezes o remédio que é prescrito, ele é amargo, mas ele é amargo e diferente de uma pessoa para outra. E esse remédio, mesmo sendo amargo, eu acho que a leveza com que a gente encara o que está acontecendo, e tem muita gente passando por dificuldades de todos os tipos durante essa encarnação, e agora pode ter sido até que aumentou durante essa fase pandêmica, que a gente possa levar isso com uma leveza maior, sabendo que você estava comentando que, sabe, a gente tem uma tendência de, quando está passando um sofrimento, achar que isso vai ser para sempre. Isso. E a gente esquece que não existe um sofrimento eterno, porque Deus é soberanamente justo e bom. Uhum. Então, assim, uma reflexão que eu estou levando da sua palestra é que nada vai ser para sempre, o sofrimento não é para sempre. Por mais desesperador que possa estar aparecendo as coisas agora, tem uma luz no fim do túnel, a gente está sendo ajudado mais do que a gente imagina. É que às vezes a ajuda que está tendo para a gente é uma ajuda que às vezes a gente está encarando no momento amarga, porque a gente ainda é imaturo para entender essa ajuda. Uhum. E você tem total razão, Tiago, porque sabe o que eu acho que impacta muito em nós espíritas? Nós esquecemos que nós somos espíritos imortais, nós estamos preocupados com o corpo físico. Corpo físico, gente, ele é um vaso que nós devemos cuidar, porque ele carrega uma flor extremamente mimosa que é o nosso espírito. Nós podemos até atuar enquanto estamos no mundo imaterial, ou seja, no plano espiritual, mas é aqui, nesse momento de dificuldades, que nós temos a oportunidade do crescimento. Então, quando a gente fala em sofrimento, nós precisamos entender que sofrimento nada mais é do que aquilo que vai contra a nossa vontade. Ninguém sofre quando está feliz, sofre. Ninguém sofre. Ninguém sofre quando nasce um filho, a não ser, né, Rafaela, quando a gente tem que passar a noite, né, em claro, com criança pequena, mas é um sofrimento físico necessário. Mas o nosso problema, ô Tiago, é que é uma coisa que as pessoas sempre têm colocado nas palestras, e eu tenho conversado sobre isso, e eu tenho refletido muito sobre isso também. A gente refletiu hoje no Pensamento e Vida, no estudo da Planalto, sobre isso, sobre a questão da vontade. A gente sofre porque nós estamos sendo contrariados na nossa vontade. Ninguém quer, né? Ninguém quer mudar, porque mudar significa que nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair do nosso lugar comum,
Nós temos que entender que nós somos iguais a qualquer uma criatura, que potência mundial econômica no plano espiritual não vale nada, mas que nós precisamos entender que somos espíritos, numa caminhada, numa jornada sem fim, porque mesmo para quem está rebelado contra Jesus e que pelo materialismo diz que isso não existe, que isso é conto de carochinha, que nós acreditamos em contos de fadas, mesmo para esses, ainda está reservado um lugarzinho para ele ser um espírito puro. Ele ainda vai ter, como Jesus, um planeta para ele tomar conta. Tamanha a misericórdia da providência divina. Deus nos enxerga não aqui no agora em 2021. Ele vai nos enxergar lá no final da eternidade, se existir final da eternidade. Entendeu? Então, o que a gente chama de sofrimento é quando nós estamos sendo contrariados na nossa vontade. Né? Então, é preciso entender que a pandemia, ela é um momento oportuno da gente refletir. E pandemia adora a gente desesperada. O vírus do Covid ou qualquer outra pandemia, e lembrando que a nossa pandemia atual não foi a maior até hoje. Né? Kardec já falava de pandemia lá nas Ilhas Maurício, no seu livro. Indo um pouquinho para trás, que esses dias eu fiquei sabendo uma coisa bem legal, o Newton, aquela história da física, da gravidade, que a maçã caiu na cabeça dele, ele estava 2 anos na casa da mãe dele, na fazenda, por conta de uma pandemia. Então, pandemia é momento atual, mas é um momento atual desde sempre. Então, o problema é que nós não conseguimos visualizar a nossa vontade sendo contrariada. Daí a gente sofre, daí a gente se sente injustiçado, aí a mídia cai assim, de barco, né, em todas as questões, delimitando o que faz, o que não faz. Mas a gente tem o livre-arbítrio da escolha. Tem gente que nessa Páscoa está aglomerado, né? O que a gente pode fazer é escolha, né? Então, assim, essa fala sua, Tiago, é extremamente importante, porque vai nos lembrando o quanto que nós precisamos aprender a pensar no outro para que nós estejamos bem, né? O dia que nós estivermos pensando no sofrimento do outro, esquecendo o nosso, nós já estamos, assim, um stepzinho a mais, viu? Enquanto isso, nós estamos todo mundo junto e misturado num planeta de expiação e prova. E é para isso que ele serve, para oportunizar a criatura a raciocinar um pouco melhor, usar o seu intelecto, o seu cognitivo, para expressar o seu sentimento. Obrigado, Marcelo. Imagina. Excelente, Márcia, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta ou alguma pontuação? Eu estava aqui pensando, refletindo, enquanto você falava, doutora Márcia, em alguns pontos muito interessantes, como a gente fala muito da pandemia do Covid, mas esquece da pandemia da obsessão, né, que está ficando cada vez mais gritante no mundo, Isso. né? E eu também estava pensando muito com relação ao impacto das palestras públicas e do estudo na nossa saúde mental. Não sei se você queria falar um pouquinho mais disso, que você falou do impacto do sistema imunológico, né, e tudo Isso. mais. Importantíssimo, o Tiago, porque assim, a pior pandemia que nós vivenciamos hoje é a pandemia da indiferença. Muito mais do que a pandemia da saúde, é a pandemia da indiferença. E nós devemos lembrar que como nós estamos habitando um mundo de expiação e provas, onde a nossa população é cada um interconectado com o outro, nós precisamos nos cuidar muito, porque este é um momento propício onde a brecha da insegurança abre as nossas antenas para os processos obsessivos. Então, e a obsessão, como vocês sabem, ela tem a obsessão simples, a subjugação
E aí, o que que acontece? Essas são obsessões extremamente muito pontuais, porque elas são muito insígnes na gente mesmo. A gente não percebe. Quando a gente vê, a gente está se achando uma pessoa inatingível por tudo isso. A gente consegue achar que estamos tendo a nossa obrigação para com o próximo, sendo que nós não estamos cuidando de nós mesmos. E nós abrimos as brechas para as obsessões que vão muitas vezes manobrar as nossas vidas, né? Em todos os sentidos. Seja na nossa vida de relação dentro de casa, porque é dentro de casa que eles conseguem atuar de uma forma muito explícita. Porém, muito tênue, que você quase não percebe. Né? Porque aí a gente interpreta assim, é o jeito dele, é porque a pessoa é muito incisiva, porque a pessoa quer abraçar o mundo com as mãos. Não é assim, né? Cada um tem o seu limite. E dentro da obsessão coletiva, nós já estamos vendo aí pelas mídias o quanto que as pessoas estão tendo problemas muito mais sérios a ponto de quererem parar o seu sofrimento e optarem pelo suicídio para não vivenciar este momento atual. Ou seja, ele está sendo tão egoísta e o seu egoísmo está sendo tão influenciado negativamente por aqueles que, perto de você, eles querem que você não avance, que você não evolua, que você não melhore, que você continue errando, que você continue equivocando, que ele começa de uma maneira muito sutil, lembrei a palavra, muito sutil, te estimular para coisas que não são pertinentes. E aí, os transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade e o transtorno afetivo bipolar, acaba sendo a nata da situação. Porém, Tiago, não devemos esquecer, ninguém é obsidiado de lá para cá. A obsessão é mútua, permuta de pensamentos, como Emmanuel coloca para nós em Pensamento e Vida, né? É o espelho da alma, então são almas afins nos seus erros, nos seus equívocos, que uma fortalece a outra. Igualzinho quando a gente está passando por uma dificuldade pessoal, como a gente não se sente feliz de ver que alguém está nos ajudando, que está nos dando força, que está nos escutando, porque está vibrando conosco no nosso momento. Mas, ao contrário, muitas pessoas estão torcendo contra nós, vibrando contra nós e querendo que a gente continue daquele mesmo jeitinho. Então, os processos obsessivos é uma via de mão dupla. Não existe obsidiado sem obsessor e não existe obsessor sem obsidiado, né? Então, o que acaba com isso tudo? É o autoconhecimento, é aquilo que eu disse, é fazer o seu autoenfrentamento e saber como que você pode aparar estas arestas e, consequentemente, aparando estas arestas, você consegue enfrentar melhor todas as situações, inclusive as obsessões. Porque quando você percebe pensamentos que não são seus, você pode utilizar de todos os expedientes possíveis que a doutrina nos confere para que a gente possa diminuir este acervo, né? E aí o grupo da Casa Espírita consegue harmonizar isso de uma maneira muito boa e muito eficiente. Mas nada parte do coletivo, parte do individual. Excelente, Márcia. Muito obrigada. A gente agradece imensamente, mais uma vez, sua presença conosco, toda essa troca, todo esse carinho, todo esse amor que a gente sente quando termina as nossas conversas, os nossos encontros. É verdade, Rafaela.
E a gente deixa sempre o convite para que vocês, por favor, sempre voltem. Estamos sempre aqui. Da próxima vez, se Deus quiser, Ismar vai estar conosco, porque realmente ele não chegou do hospital ainda, viu, Rafaela? Tá bom, não preocupa não. Na próxima vez a gente quer presencial, né, minha gente? Tá na hora. Oh, meu Deus, não fala não, Rafaela, a vontade é grande. Tá bom, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Faço sim, Rafaela. Obrigada a todos, tá, gente, que estiveram conosco. Vamos lá. Agradecendo, então, a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui, né? Então, nós agradecemos, em primeiro lugar, a Jesus por esta oportunidade, aos espíritos benfeitores do Allan Kardec, para que possam trazer as benesses a este grupo que trabalha aí em Vancouver, trazer as benesses da autocompreensão, do autoentendimento, ajudando a enfrentar as dificuldades, sejam elas pessoais, sejam elas do trabalho em equipe da Casa Espírita. E agradecendo, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos todos juntos, aprendendo cada vez mais do teu evangelho de amor, do teu evangelho de paz, do teu evangelho que guia as nossas vidas. Que buscando o recurso da prece, a qualquer momento do nosso dia a dia, possamos alcançar o teu pensamento e receber o teu amor, a tua proteção, o teu amparo, através dos nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores, que diuturnamente estão do nosso lado. Que neste momento, Senhor, possamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos, espalhando por todo o nosso planeta pensamentos de paz, de harmonia, pensamentos de benemerência, pensamentos de amor, pensamentos de saúde, para que todos, indistintamente, nos dois planos da vida, possam se sentir amparados, seguros e convictos de que a vossa presença é sempre constante nas nossas vidas. Enfim, Senhor, só temos a lhe agradecer por mais esta oportunidade. Rogamos a Ti a permissão para finalizarmos a nossa reunião da tarde de hoje, rogando-te, Senhor, as bênçãos para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Um excelente final de semana de Páscoa a todos. Muita paz do nosso Mestre Jesus. Um beijo bem grande, Márcia querida, para você, para o doutor Arismar, tá? Beijo grande, Rafaela. Um beijo para todos, pessoal. É uma grande alegria estar sempre aqui com vocês, viu? Alegria nossa. Beijão. Beijo, fiquem com Deus.